Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom mais uma vez estar com você. E hoje, juntamente com a Margarete, semana passada eu fiz a live sozinho, porque nós estávamos com as minhas netinhas aqui em casa, né? Nossas netas, né? A Laura e a Sara. Foi muito bom estar com elas aqui, passar uma semana com a gente. É muito precioso. Nós pudemos aproveitar muito nesse tempo juntamente com elas. E hoje eu quero estar agradecendo a Deus pela tua vida, por esse tempo do qual nós vamos passar junto, esse tempo de meditação da palavra. Cremos no Deus Todo-Poderoso que pode fazer infinitamente mais na nossa vida, muito mais do que nós sonhamos, muito mais do que nós planejamos, porque Ele é Deus e Ele é soberano na nossa caminhada. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa adentrar na tua casa, no teu coração e transformar você nesta noite especial. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, como é precioso, Senhor, reconhecermos a tua soberania, reconhecermos a tua grandiosidade na nossa vida. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em tudo, Senhor, nós damos graças a Ti, porque temos a certeza que Tu se faz presente na nossa vida. E nessa noite especial, eu peço, Senhor, que Tu entre em cada coração, entre em cada vida, trabalha, santifica, cuida, proteja, traz livramento, Senhor, para cada pessoa. Que o Espírito Santo de Deus possa fluir na vida e nos sentimentos de cada um. É o desejo, Senhor, do meu coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje
mais uma vez eu tenho que mandar agora o abraço da live para minhas netas, né? Um abraço para a Sarinha, lá em Videira, um abraço para a Laurinha lá em Curitiba, um abraço da live do vovô, e abraçando as minhas netas também, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite especial. Amém. Boa noite, né? Esta terça não pude estar presente na live, mas nós estávamos aqui assistindo, né? Porque a casa estava cheia, né? Então, após uma semana bem barulhenta, agora começamos uma semana de calmaria, né? Então, boa noite para Beth, lá em Curitiba, para Anitta, lá em Xanxerê, para Helena, lá em Xanxerê, para Tere, também lá em Xanxerê. Boa noite para Dona Donira, aqui em Papanduva, para o Jairo, aqui em Papanduva. Boa noite para Gessilda, lá em Araucária, para Beth, em Curitiba. Boa noite para Lena e para o Oséias, ali em Itaiópolis. Boa noite, deixa eu ver para quem mais, para Marli Terezinha Pompeu, lá de Videira, né? Sejam todos bem-vindos, né? E o nosso tema de hoje, continuando falando sobre fé, é a fé em Deus que nos ama e nos perdoa, né? E o texto que nós vamos compartilhar é um texto bem conhecido, né? Todos sabem, é sobre o filho pródigo. Então eu vou estar lendo essa noite esse texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 11 até o 24, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho pegou os seus pertences e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti, e põe a ele na mão um anel e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que texto lindo, né? Boa noite para a dona Sueli e o seu Sadia ali na Iracema. Que texto lindo esse do filho pródigo, né? Um filho que nos compara a nós e a Deus como nosso pai, né? Um filho que tinha tudo na casa do seu pai, usufruía de todas as bênçãos do Senhor, mas de repente aquilo já não bastava para ele, ele já não queria mais estar ali. Então ele pede para o seu pai a parte da herança dele. Boa noite, amados. Quando a gente começa a pensar um pouquinho nesse contexto, né? O filho mais novo, ele chega a um tempo que ele pede os seus direitos. Por que ele pede seus direitos? Quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, olhando para a vida desse filho mais novo, quando a gente tem direito à herança? A herança nós recebemos geralmente quando os nossos pais falecem. Aí nós temos o direito à herança da qual é colocada para nós, para nossos filhos. E quando esse filho mais novo, ele chega e pede para o pai o seu direito, a sua parte que ele tinha, o que talvez passou na cabeça daquele homem? Será que o meu filho está se desgarrando? Acha que ele não faz mais parte dessa família? Ou nós não somos mais importantes para ele, que temos que dar a parte que ele merece, que compete a ele?
Por quê? Porque tudo isso competia a partir do momento da morte dos pais. Então, para aquele jovem, parecia que os pais estavam ficando de lado. Por quê? Porque ele queria se aventurar. Ele queria viver a vida em conformidade dos seus desejos do coração. Os nossos desejos do coração muitas vezes são enganosos. E Deus nos permite que a gente possa viver a nossa vida e muitas vezes nós acabamos nos atrapalhando no nosso próprio orgulho. Aquele jovem achou que era muito mais importante a vida fora de casa do que a vida com seus pais. A escolha dele foi abrir mão da família para viver uma vida conforme a sua vontade. Boa noite para tia Elcio, tio Oscar ali em Monte Castelo, sejam sempre bem-vindos. É uma história de ingratidão. Eu vejo que esse filho não era um filho grato por tudo aquilo que ele tinha recebido do seu pai, né? Ali ele tinha o que comer, ele tinha o que vestir, ele estava bem, mas ele não era grato por tudo isso, né? E esse filho pede a sua parte na herança, o pai dá e ele vai. E ele vai e ele gasta todo esse dinheiro. E eu fico pensando no lugar desse pai, me colocando no lugar desse pai, porque aqui o texto fala que quando esse filho voltou, esse pai correu no portão. Eu creio que esse pai já correu para o portão esperar esse filho todos os dias que ele esteve fora. Como Deus faz conosco, todos os dias que nos afastamos da presença de Deus, quando pecamos, Ele já está ali esperando por nós, para que nós possamos pedir perdão e Ele nos perdoar. E esse filho que tinha tudo, ele gastou tudo aquilo que ele tinha de valor e de repente houve uma grande fome naquele tempo. Agora a gente não tem mais tanto isso, mas naquele tempo havia anos de seca, anos de fome, anos de grande tristeza. E quando houve isso, onde esse filho estava, na terra que ele estava sofrendo muito com isso. Boa noite para Eunice de Lucas, seja bem-vinda também na live. Boa noite para Selma Torquato, seja bem-vinda. E assim, ó, queridos, com tudo aquilo, ele não tinha mais nada e ele teve que ir atrás de um trabalho. E o único trabalho que esse filho achou foi de tratar de porcos. Não que isso seja um trabalho irrelevante, né? Todo trabalho é digno. Mas ele não é como hoje, as pessoas que trabalham nos chiqueirões, com os porcos, né? Ele era lá jogado assim, ó. E ele não tinha o que comer. Ele viu que até aqueles porcos tinham o que comer, mas ele não tinha, né? Olha a tristeza que era aquilo, gente. Vocês imaginam isso, né? Um Deus deixar o seu filho chegar naquele ponto assim, ó, porque ele se afastou de Deus. Deus vê aquele filho, eu acho que o coração de Deus, o coração daquele pai, quando imaginava que o filho dele podia estar nessa situação, quanto ele ficava triste. Boa noite para a Gi, que está assistindo também, para a Jacinta, lá em Umerei, toda a família dela, sejam todos bem-vindos. Quando a gente olha para a vida daquele filho, a gente começa a pensar na misericórdia de Deus. A misericórdia que aquele pai teve com seu filho. O seu filho saiu, perdeu tudo, e Deus também ele faz isso com a gente. Deus tem misericórdia mesmo com os nossos erros. Ele nos concede o direito de pedir perdão. E aquele filho chegou nessa situação que a Margarete acabou de falar, de estar juntamente com os porcos, se alimentando da mesma comida que os porcos se alimentavam. Aí ele cai em si. Aí ele fala, puxa vida, eu errei. Lá na minha casa, na casa dos meus pais, até os empregados dele se alimentam muito melhor do que eu aqui. Mas agora, como eu vou fazer? Se eu já pedi todo o meu direito? Aí ele manda avisar o pai dele, olha pai, eu quero voltar. Não precisa mais me receber como um filho. Me receba simplesmente como um dos teus empregados, que eu sei que os teus empregados vivem bem melhor do que eu estou vivendo. Quantas vezes a gente falha, a gente pisa na bola e a gente chega para Deus, Senhor, me perdoa. Não precisa agir como tu agia antes,
mas eu quero um espaço, eu quero estar junto. Mas Deus, Ele nos abraça, Ele nos dá o melhor. Como aquele pai fez. Quando a Margarete disse que aquele pai talvez fosse todos os dias até o portão para ver qual seria o tempo que seu filho voltaria. Nós, como pais, nós sabemos que muitas escolhas dos nossos filhos são erradas. Mas nós não vamos impedir deles ter as suas escolhas. Mas nós sempre vamos estar de braços abertos, esperando o retorno deles. Porque são filhos, são sangue do nosso sangue. E aquele jovem, quando ele volta, o pai corre no portão. E ele chega e fala para os empregados: prepare a melhor roupa. Porque o meu filho estava perdido e agora voltou. Esse é o verdadeiro pai. Esse é o reconhecimento que ele está sempre de braços abertos. É o que Jesus faz com a gente. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala ainda para nós: tomai o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele jovem estava com um fardo tão pesado, porque ele havia perdido tudo, com culpa por ter feito uma péssima escolha. Mas quando ele chega, o pai fala para ele: toma o meu fardo que é leve. Você vai estar comigo, você vai participar das bodas juntamente comigo. No Salmo 86, no Salmo de Davi, Davi fala assim nos versículos 5 e 6. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Esse filho, quando ele caiu em si lá, ele pensou: eu volto lá, peço perdão para o meu pai e ele pode me tratar como um funcionário, ele pode me dar simplesmente um emprego, né, para mim morar com os funcionários, trabalhar, mas pelo menos lá eu vou ter o que comer, né? E esse pai não, ele manda matar o bezerro mais gordo. Quem sabe esse bezerro já estava há muito tempo sendo cevado para uma grande festa. E nesse dia o pai fala para os empregados trazerem roupa nova. Ele coloca novamente o anel da família nos dedos desse filho. E é esse Deus que nós estamos falando nessa noite. É esse Deus que nos perdoa. Boa noite para Jacira do FEC, seja bem-vinda na nossa live. Esse Deus bondoso, amoroso, capaz de nos perdoar, é que devemos conversar com Ele através das nossas orações. Nós precisamos falar para esse Deus sobre os nossos erros e, principalmente, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos orar, nós precisamos louvar esse Deus. Muitos pregam um Deus só que nos prospera, um Deus que vai em todo tempo fazer as nossas vontades. Mas não é esse Deus, o Deus da Bíblia. Boa noite para Vivi, seja bem-vinda. O nosso Deus é um Deus que nos chama ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele já vinha falando: arrependei-vos dos vossos pecados. E muitos ainda não conseguem entender isso, e muitos ainda não se arrependem dos seus pecados e das coisas erradas que faz. Não interessa o que foi que você fez de errado, não interessa o tamanho do seu pecado. A Bíblia, ela não dimensiona pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. O que acontece, a diferença de um pecado para outro, é a consequência daquilo que você fez. Você vai ter uma consequência diferente conforme o erro que você cometeu. Mas pecado é pecado. E não importa, o pior pecador pode ser perdoado a partir do momento que ele se arrepende. E a partir do momento que ele se volta para o Senhor Jesus. Jesus vai estar lá de braços abertos esperando por ele. Deus nos ama todos igualmente, indiferente se você está fazendo o que é certo ou o que é errado. O que ele não ama é o pecado. O que é pecado? É sair do alvo, é errar o alvo, é fugir da presença de Deus, é querer viver conforme a tua vontade.
e esquecer quem é o teu Deus, quem é o seu Senhor. Aquele filho, ele saiu, ele esqueceu quem era o seu pai. Ele escolheu viver conforme a sua vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, ela é enganosa. E a consequência é gravíssima. Tanto que quando ele tinha bonança, tinha muitos bens, ele tinha amizade, ele tinha amigos, tinha companheiros. E quando ele perde tudo, o que sobrou? Somente a casa do pai. Amados, muitas vezes nós vivemos uma vida do jeito que a gente bem entende. E quando nós nos sentimos perdidos, sem direção, para onde a gente quer voltar? Para a casa do pai. A gente quer voltar para o aconchego. E aquele filho, ele sabia que na casa do pai as portas ainda estariam abertas. Mas ele ainda se coloca numa posição de humildade. Ele chega e fala: pai, tu não precisa me tratar mais como filho. Me trata como os teus empregados. O importante é eu estar novamente na tua casa. Mas o pai, ele age de uma forma sensacional, né? Ele fala totalmente diferente daquilo que o filho pensava. Ah, porque eu falhei, porque eu errei, agora eu vou ser inferior ao outro. O pai, quando perdoa, ele perdoa totalmente. É o que Deus faz com a gente. Quando ele nos perdoa, não fica rasura para trás. Deus apaga os nossos pecados. Ele deleta. Ah, porque Deus está lembrando que eu fiz. Não, Deus apagou. Quando ele te perdoou, ele apagou os teus delitos. E aquele pai apaga todo o pecado do seu filho. E ele diz: traz a melhor roupa. Traz novamente o anel da família. O meu filho estava perdido e agora voltou. Vamos celebrar. Vamos fazer uma festa de recepção àquele filho que estava perdido e voltou. É o que Deus faz com a gente. Se você está perdido, achando que não tem para onde ir, lembre, Deus continua com os braços abertos para te receber. Ele quer te restaurar, Ele quer curar tuas feridas, Ele quer te purificar os teus pensamentos, Ele quer curar o teu físico, Ele quer te dar saúde. Foi isso que aquele pai fez. Ele recebeu o seu filho, ele tratou, ele mandou ele tomar um banho para se sentir purificado, para voltar novamente ao convívio daquela família. É o que Deus quer fazer com você essa noite. Ele quer te tratar, ele quer te curar. Deus não desiste da gente. Jesus, ele não desiste de ninguém. Ele está sempre de braços abertos. Um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. Quando nós chegamos na presença do Senhor, com o nosso coração quebrantado mesmo, colocando para Deus, que é oração, né? É colocar para Deus, falar com Deus, é dizer: ó Senhor, isso está pesando no meu coração, né? Porque a nossa esperança, ela está no Senhor Jesus. Então nós precisamos colocar para Ele, nós precisamos falar para Ele, dizer: olha Senhor, eu fiz isso, eu acho que isso não está certo, né? Principalmente as pessoas no Brasil têm sempre aquele dizer, né, um jeitinho brasileiro, né, de sempre tentar tirar vantagem de alguma coisa. E muitas vezes a gente acaba caindo no erro, a gente acaba caindo no engano, né? E quem vem roubar e matar e destruir não é Deus, é o inimigo das nossas vidas, né? Então que nós possamos realmente, né, estarmos nos arrependendo dos erros que a gente faz, né? E nós pecamos todos os dias. Boa noite para o Joel, lá em Curitiba. Seja bem-vindo, Joel. Quando a Bíblia fala sobre o perdão, ela diz que a gente precisa perdoar 7 vezes 7 por dia, né? E uma mãe falou um dia para uma criança... 70 vezes 7, né? Uhum. E uma mãe falou um dia para uma criança: é por minuto isso, porque muitas vezes as crianças, elas agitam tanto, né? E realmente, o Senhor, Ele nos perdoa o tempo todo, porque o tempo todo nós somos falhos, nós somos erros, nós somos pecadores, nós não somos merecedores dessa graça tão grande do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo da graça desse Deus amoroso, um Deus capaz de nos amar tanto que deu o seu Filho para morrer por nós. E por causa deste amor tão grande, Ele ainda assim nos perdoa todos os dias da nossa vida. Possamos entender sobre esse arrependimento, sobre essa humildade, que possamos entender como esse filho que quando chegou lá no fundo do poço, quando ele chegou lá
no pior da vida dele, ele percebeu que ele estava errado. E ele se arrependeu do fundo do coração dele. E ele voltou para a casa do Pai. Não sei como está o coração de cada um, mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece o mais profundo de cada um dos nossos corações. Coloque diante do Senhor hoje tudo aquilo que você está sentindo. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa, os teus pedidos de oração. Fale com Deus agora enquanto eu vou estar orando. Hoje os nossos pedidos de oração, tem um pedido que vem lá de Videira para estarmos orando pela Eliana Rovares. Eliana, vamos estar orando por você e estar orando também durante a semana. Vamos orar pelo evangelismo. Nossos jovens da nossa igreja vão estar indo para Santa Cecília na sexta-feira fazer evangelismo, ajudar o pastor Pablo lá, que o Senhor seja com eles. E no sábado, pastor Rosemar, meu marido, vai estar indo para Penha fazer um novo procedimento nos olhos, porque devido à diabetes, a visão dele foi bem afetada já. E no próximo sábado ele começa um novo tratamento, que é esse procedimento das injeções nos olhos, né? Sábado ele vai ser a primeira aplicação da injeção nos olhos, né? Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor restaure. Nós cremos na cura, mas cremos também que Deus sempre tem o controle de todas as coisas, né? Que o Senhor seja com ele e que o Senhor use a medicação, que o Senhor use os médicos naquele local, né? Vamos orar então para que o nosso coração seja realmente um coração humilde, um coração quebrantado, um coração arrependido em todo o tempo, e que o Senhor possa realmente estar sempre de braços abertos para nos receber. Querido Jesus, nós te louvamos. Nós queremos dizer, Deus, que somos fracos e pecadores, que somos pequenos. Nós precisamos confessar, Senhor, que tão fraco nós somos, Senhor, mas que Tu és um Deus grande, um Deus de amor, um Deus que sonda cada coração, Deus, e que conhece o mais profundo dos nossos corações, Deus. Se há, Deus, em qualquer um nessa noite, algo que não vem de Ti, algo, Deus, que afasta-nos de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que possamos nos alegrar de poder voltar para casa, Senhor amado. Que Tu estejas de braços abertos, Deus, esperando cada um de nós, Senhor Deus. Que possamos fazer festa por podermos entender, Deus, do Teu grande amor. Um amor que perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Indiferente daquilo que nós possamos ter feito, indiferente daquilo que nós estamos vivendo neste tempo. Quando nos voltamos para Ti, Tu estás de braços abertos para nos receber. Abençoa, Senhor amado, cada pessoa que está conosco nessa noite. E que possamos depositar toda a nossa confiança e nossa vida no Teu altar, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, que Deus abençoe você, abençoe tua família. Lembrando, próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e derrame perdão e graça na tua vida. Amém. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedirmos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Se pedirmos,